Então agora a gente vai ver a relação de pertinência, tá? Vai ver a relação de pertinência. Então, para a gente ver a relação de pertinência, aí a gente já tem aquela ideia de conjunto, e aí a gente vai começar a tirar agora, tá? Então observa aqui o seguinte, eu tenho conjunto das letras da palavra matemática. Eu vou escrever o conjunto das letras da palavra matemática. Então eu vou chamar isso aqui de conjunto A, tá? Conjunto A. Então tem conjunto A, as letras da palavra matemática. O que é que acontece? Eu não preciso repetir os elementos. Então eu vou escrever uma vez o M, uma vez o A, uma vez o T, uma vez o E. O M eu já fiz, o A eu já fiz, o T eu já fiz. Vou escrever uma vez o I e uma vez o C. Ok? Então vamos tentar escrever aqui em ordem alfabética. Então temos aqui o A. Já coloquei o A aqui. Aí, cortei aqui, ó. Aí vou escrever o E, o C, né? Vem o C logo, o C. Então, cortei o C, certo? Ou aqui já tinha cortado. Vou escrever o E. O E. Escrevi o E. Né? Vou escrever agora o I. Vou escrever agora o M. E vou escrever o T. Então vamos lá. Matemática. Certo? Então tá aqui as letras que vai representar o conjunto dessas letras. Então a gente não precisa repetir letras. Então tá elas aqui, certo? Então, o que é que eu vou olhar aqui? Certo? O que é que eu vou olhar aqui? Eu estou olhando a relação de pertinência. Então a relação de pertinência é uma relação em que eu vou utilizar o símbolo, certo? Esse símbolo aqui, ó, que ele chama pertence, e esse símbolo aqui cortadinho não pertence, ok? Então tá aqui o pertence e aqui o não pertence. Então eu vou olhar aqui, ó, tenho aqui o A, que é o elemento, ele pertence ao conjunto A. Olha aqui o C, ele pertence ao conjunto A. O E, ele pertence ao conjunto A. O I, ele pertence ao conjunto A. O M, ele pertence ao conjunto A. O T, ele pertence ao conjunto A, ok? Aí se eu botasse aqui o O, aí eu ia dizer que ele pertence ao conjunto A? Não. Então não pertence, ok? Qualquer outra letra que tiver fora daqui não pertence, ok? Então vamos para o segundo exemplo. Conjunto das cores da bandeira do Brasil. Então quais são as cores da bandeira do Brasil? É chamado de conjunto B. Então, verde, amarelo, azul e branco. Então temos aí o conjunto das cores, certo? Então a mesma coisa aqui, se eu colocar aqui laranja, certo? Então não pertence ao conjunto B, ok? Vou ser um tracinho. Coloquei aqui verde, então pertence ao conjunto B, ok? Aí lá, amarelo pertence ao conjunto B. Branco
pertence ao conjunto B, tá certo? Azul pertence ao conjunto B, ok? Então, assim, a gente tem que ficar atento para saber o que é que pertence e não pertence. E o pertence a gente vai utilizar de acordo com os elementos relacionados ao conjunto. O símbolo pertence é de elemento para conjunto, certo? Então, essa é a representação, ok? Então, para isso, nós vamos resolver aqui um exercíciozinho que temos aqui, tá? Então, temos lá, ó, sejam os conjuntos A, que é 0, 3 e 7, e B, 0, 3 e 5. Utilizando os símbolos, eu tenho aqui o símbolo pertence e não pertence. Ele diz relacione. Então tem o elemento 3 e o conjunto A. O 3 pertence ao conjunto A? Está lá, né? Então, pertence. Como é que eu vou botar aqui? O 1 pertence ao conjunto B? Olha lá. Não pertence. O 3 pertence ao conjunto B? Pertence. O 0 pertence ao conjunto A? Pertence. O 5 pertence ao conjunto A? Não pertence. O 7 pertence ao conjunto A? Pertence. O 7 pertence ao conjunto B? Não pertence. E o 2 pertence ao conjunto B? Não pertence. Ok? Então, vamos para... Agora, vamos ver igualdade entre conjuntos. Tá? Então, igualdade entre conjuntos. Então, observa aqui, ó. Um conjunto A será igual a um conjunto B se ambos possuírem os mesmos elementos. O que é isso? É se eles tiverem a mesma quantidade de elementos. Tá? Como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vai observar isso aí? Vamos lá. Temos aqui uma definiçãozinha, tá? Que ele diz aqui, ó, que o conjunto A é igual ao conjunto B se somente se qualquer que seja o valor de x em que esse x vai pertencer a A, então, ao mesmo tempo, esse x vai pertencer a B. Se x estiver em A, o x também tem que estar em B, tá? Então, vamos para os exemplos. Então, tenho aqui dois exemplos, tá? Então, observa. Primeiro exemplo, ele diz assim, ó, A é conjunto das vogais da palavra bola. Então, as vogais da palavra bola, eu tenho O aqui, vamos escrever O e tenho A, tá? Então, eu vou escrever aqui o conjunto A. Então, eu tenho, quais são as letras? A e O. A gente sempre coloca em ordem, tá? Vamos para o outro. Conjunto B é um conjunto, tá? Das vogais da palavra taco. Vogais, ó. A e O. Então, eu tenho que o conjunto B também tem a vogal A e O. Observa, eles não têm os mesmos elementos? Então, se eles têm os mesmos elementos, isso quer dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Então, esse x aqui que pertence a A é o mesmo x que vai pertencer a B. Ó. O x que pertence a A é o x que pertence a B. O x que pertence a A é o x que pertence a B. Certo? Deu para entender? Então, agora vamos ver conjunto vazio. Então, conjunto vazio, nós temos aí que o conjunto vazio ele vai ser um conjunto que não possui elementos, tá? Então, ó, é um conjunto que não possui elementos. Então, a gente pode ter aí como exemplo, eu posso colocar aqui através da nomenclatura da propriedade P, eu vou colocar aqui, ó, A, tá aqui, A é igual, conjunto A é igual a x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Vamos observar. Múltiplo de 2. Então, se eu fizer assim, ó, vou representar os múltiplos de 2 assim, com M
de 2. Que são os múltiplos. Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6 e assim vai. São infinitos. Só que ele quer o conjunto A, observem, tá? Ele quer o conjunto A que eu represente esse conjunto A é um número ímpar e múltiplos de 2. Existe número ímpar aqui que é múltiplo de 2? Não existe, né? Então, o conjunto A vai ser representado por isso aqui, ó. Não tem nada. Então, ele é chamado conjunto vazio. Ok? Então, a sua representação, eu posso representar ele por isso aqui, ó. A bolinha com um corte. Ou então, o próprio símbolo ali, entre chaves, tá? Entre chaves, certo? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí. E agora a gente vai ver conjunto unitário. Então, conjunto unitário já está dizendo unitário. Então, é um conjunto que apenas possui um só elemento. Então, vamos lá. Conjunto unitário. Conjunto unitário é um conjunto que só possui um elemento. Então, a gente tem aí como exemplo, vamos ver aí. Temos B. B é igual a X, tal que X é solução da equação. É a solução dessa equação aqui, ó. Então eu vou resolver aqui essa equação. Olha lá. Tenho 2x mais 1 é igual a 5. Então tenho 2x vai ser igual a 5, mais 1 passa para lá, menos 1. Logo 2x vai ser igual a 5 menos 1. Tenho 4. Logo x vai ser igual a 4. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então x vai ser igual a 2. Obtive isso aí, ok? Então, qual vai ser o conjunto B? O conjunto B vai ter como solução o número 2. Como só tem uma solução, então ele é chamado de conjunto unitário, tá? Aqui não tem solução, é vazio, então conjunto vazio, ok? Então espero que vocês tenham entendido esse assunto, tá? Mais tarde voltaremos com a continuidade, tá? Do assunto, onde nós veremos subconjuntos, tá? Então na próxima nós vamos estudar subconjuntos. Então até a próxima e estudem, ok? Então até mais.